Olá pessoal, hoje no meu canal História começaremos falando nosso primeiro vídeo sobre cangaço, sobre os 5 maiores cangaceiros da Era Lampiônica. Então, deixe o like para fortalecer o canal. Relembrando, é uma opinião minha pessoal. Bora pro vídeo. Em quinto lugar, nós começaremos falando sobre o cangaceiro gato. Gato, muitas pessoas me julgarão, como eu falei, é minha opinião pessoal. Então falaremos sobre o cangaceiro gato. Minha opinião pessoal, relembrando, eu estou fazendo esse vídeo, esse conhecimento sobre fatos históricos, desde participações no bando, atos, se for chefe de subgrupo, conta muito, e quanto tempo ficou no cangaço. Falaremos sobre Santílio Barros, cangaceiro gato. Gato entrou para o cangaço em 1931. Gato foi cangaceiro de 1931 até 1936, quando ele foi morto pelas forças locais da cidade de Piranhas, tentando resgatar a sua amada Inacinha. Gato, conhecido na história como um dos cangaceiros mais perversos e cruéis da história da Era Lampiônica, matando muitos, fazendo faxinas, inclusive matou 7 membros de sua família e quase matou a sua própria mãe. Gato, entre 1931 a 1936, cometeu vários atos. Rapidamente se destacou no bando e foi chefe de subgrupo. Encontrou seu fim em 1936, quando, depois de ser baleado e ferido gravemente na cidade de Piranhas, tentando resgatar sua companheira, foi levado pelos seus companheiros, até que poucos dias depois não resistiu e morreu. Assim, entrando para a história pelas suas crueldades e chacinas. Mas também teve seus lados de liderança, estratégia e inteligência, assim como o próprio Lampião falava. Então, esse foi o cangaceiro gato. Em quarto lugar, temos Zé Sereno. Muitas pessoas me julgarão novamente, falarão que o próprio Antônio de Graça poderia estar no lugar dele, o Cícero, mas falaremos sobre Zé Sereno. Minha opinião pessoal, como eu falei, ele está em quarto lugar. Muitos me julgarão, mas eu falarei os motivos, lembrando o contexto histórico. Falaremos sobre Zé Sereno. Zé Sereno entrou para o cangaço em 1929, sendo parente de Antônio de Graça e do restante dos engraças. Rapidamente se destacou do bando. Zé Sereno é conhecido como o cangaceiro que teve o subgrupo mais organizado de todos os subgrupos de Lampião, e um dos maiores. Zé Sereno é conhecido pela sua valentia, inteligência e estratégia, muito menos pela sua crueldade. Sobreviveu ao cangaço e se entregou em 1938 para 1939, sendo um dos últimos subgrupos a se entregar. Resistiu até o fim, até que se entregou logo depois da morte do líder. Ele estava em Angico, mesmo assim conseguiu fugir, ele completamente todo o seu subgrupo. Conseguiram fugir de Angico quando eles fizeram o cerco policial das Volantes, que mataram Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro e mais 11 cangaceiros. Como eu disse, minha opinião, Zé Sereno está nessa posição de quarto lugar, não haveria outro no lugar dele. Além de ser chefe dos subgrupos mais temidos, respeitados e conhecidos de todo o Nordeste, sobreviveu ao cangaço, lutou até o fim, conseguiu se entregar vivo. E não só isso, morreu na velhice e ficou muitos anos como cangaceiro. Não só isso, acumulou muitas riquezas e fortunas como cangaceiro. Sua fama era conhecida por todo o Nordeste. Não é à toa que a sua cabeça para as volantes era uma das mais valiosas. Zé Sereno morreu por volta de 1978, já passado dos 70 anos de idade. Agora falaremos em terceiro lugar, o cangaceiro Mariano.
Também terá muitos julgamentos, muitos concordam, outros não, mas não teria como botar outro nessa posição. Além de ser um dos mais conhecidos, ricos e temidos e poderosos cangaceiros de Lampião, foi um dos que ficou mais tempo, entrando para o cangaço em 1928, sendo um dos 5 cangaceiros que atravessou São Francisco de Pernambuco para a Bahia, era um dos mais respeitados e afamados de Lampião. Além disso, era um de seus melhores amigos. E não só isso, era chefe de seu próprio subgrupo. Pequeno, mas foi. Mariano foi cangaceiro de 1928 até 1936. Como muitos vocês perceberam aqui e na história, grandes cangaceiros de Lampião tombaram em 1936 e Mariano foi mais um deles, infelizmente. Mariano morreu em 1936, caçado numa emboscada pela volante do tenente Zé Rufino. Junto morreu ele e o cangaceiro pai velho. E também há suposições que um terceiro cangaceiro havia morrido junto, mas é uma suposição incerta. Mas a certeza de Zé Rufino que Mariano e pai velho tombaram naquele dia. Mariano, que há muito era caçado por um dos maiores, justamente maior tenente caçador de bandidos cangaceiros todos os tempos, Zé Rufino, teve sua cabeça cortada por ele. Mariano infelizmente morreu em 1936 pela emboscada de Zé Rufino. Deixou um legado no cangaço de respeitoso. Lampião sofreu muito e foi um baque para todos os cangaceiros, principalmente ao chefe Lampião. Em segundo lugar, Luiz Pedro, conhecido justamente como Luiz Pedro. Bom, também terá muitos julgamentos, muitos apoiamentos, é muito incerto as opiniões, que não tem sua opinião, minha opinião pessoal. Luiz Pedro foi um dos cangaceiros mais respeitados e temidos e afamados de todo o cangaço nordestino. Conhecido como o primeiro da guarda pessoal de Lampião, conhecido como a guarda imperial do cangaço, foi um dos cangaceiros que mais tempo ficaram ao lado do chefe. Luiz Pedro entrou para o cangaço por volta de 1920 e morreu junto com o chefe depois de uma promessa em 1938, em Angico, onde foi morto Lampião, Maria Bonita, próprio Luiz Pedro e mais 11 cangaceiros. Luiz Pedro, conhecido como um dos cangaceiros mais poderosos, ao mesmo tempo cruel e respeitado, estrategista e inteligente. Tinha seu próprio subgrupo, entre aspas, alguns cangaceiros seguindo ele, mas sempre ao lado de Lampião e nunca saindo do lado dele. Foi um dos cangaceiros mais ricos da história do cangaço, assim era conhecido, e como eu falei, amigo pessoal e total confiança do próprio Lampião. O próprio tenente João Bezerra falou uma vez que Luiz Pedro era o mais inteligente entre todos, muito mais que o próprio Lampião. Luiz Pedro, infelizmente, encontrou seu fim em 1938, morto pelo próprio volante do tenente João Bezerra na Grota do Angico, onde tombaria com ele Lampião, Maria Bonita, Elétrico 25 e mais vários outros cabras. Era tão afamado que depois da cabeça de Lampião em Curisco, a cabeça de Luiz Pedro na maior parte do cangaço da década de 30 era uma das cabeças que mais valia, chegando a valer até 250 mil contos de reais. Assim, Luiz Pedro encontrou seu fim em 1938, junto com seu chefe, uma promessa que fez logo depois de, sem querer, ter assassinado o irmão de Lampião, o cangaceiro de vulgo Esperança, Antônio, seu nome verdadeiro, Antônio Ferreira. Fez a promessa que morreria junto ao chefe e assim cumpriu. Em primeiro lugar, Corisco. Muitos com certeza vão me contrariar, falar assim, claro, mas eu acho que agora entraremos em concordância. Minha opinião, Corisco.
conhecido depois de Lampião, o cangaceiro mais famoso, um dos maiores, um dos mais ricos e mais cruéis, conhecido como o último cangaceiro que foi morto. Depois da morte de Lampião, o rei do cangaço se tornaria o capitão do cangaço, o rei do cangaço. Ele e seu bando por anos aterrorizaram o sertão nordestino. Entrou para o cangaço em 1930. Motivos: estava sendo caçado por forças policiais e tinham sangrado seu próprio primo e seu tio. Entraria para o cangaço com fúria e ódio. Rapidamente se destacou e foi o primeiro chefe de subgrupo. Entre todos os subgrupos, o de Corisco, além de ser um dos maiores, mais temidos, terríveis e caçados pelas volantes, era um dos que mais valia, já que a cabeça de seus próprios cangaceiros de Corisco valiam fortunas, como as cabeças de Atividade, Velocidade, Pancada, Roxinho. Teve sua companheira, a famosa cangaceira Dadá. Depois de Lampião, era a cabeça que mais valia, chegando a valer mais de 350 mil réis, hoje estimado em mais de 1 milhão de reais. Corisco, além depois de Lampião ser o mais falado e procurado, também foi um dos mais cruéis, cometendo faxinas como a da fazenda Barros, achando que estava vingando a morte de Lampião, matou o suposto homem que entregou Lampião em Angico, em 1938. Morreu em 1940, quase conseguindo fugir. Já tinha desfeito seu subgrupo, que era completamente independente, mas morreu em 1940 pelo tenente Zé Rufino, que consolidou, assim se tornando o maior tenente caçador de cangaceiros de todos. Numa surpresa, tentando fugir, Dadá foi baleada e Corisco recusou se entregar, tentando correr. Corisco foi baleado e foi preso, capturado. Já baleado, quase morrendo, poucas horas depois, Corisco morreu, assim morrendo o último grande cangaceiro de Lampião. Infelizmente deixou uma marca histórica no cangaço lampiônico. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever para fortalecer o canal. Continuarei trazendo mais vídeos sobre a era lampiônica. E não se esqueça, como eu falei, foi a minha opinião. Muito obrigado.